Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, amém? Graças a Deus. Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, estaremos lendo a partir do versículo 48. Então disse Jesus à mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher novamente: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Peça para que o Senhor fale ao teu coração nessa noite por meio da palavra. Amém? Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus poderoso, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós estamos reunidos aqui nessa noite, adorando e exaltando ao teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pelas vidas que adentraram por estas portas. Obrigado, meu Deus, por cada um dos teus servos e servas que vieram à tua presença para prestar culto a ti, Senhor. Esse culto, ele está sendo devotado a ti. O nosso louvor, as nossas glorificações, tudo que nós fazemos aqui, meu Deus, é direcionado para o Senhor, e é no nome de Jesus, o teu Filho amado, que nós fazemos isso, e pedimos ao Senhor que receba a adoração do teu povo. Deus de graça, Deus de verdade, nós vamos meditar na tua palavra, Senhor, e nós estamos sedentos para ouvir a tua palavra. Fale aos nossos corações aquilo que é da tua vontade, aquilo que aprove ao Senhor Deus, pois tu conheces cada vida, o Senhor conhece cada um dos teus servos que adentraram aqui, e eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor Deus nos use nas tuas mãos, na exposição da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, amém. Todos os irmãos e irmãs podem se assentar. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos meditar nessa noite com o tema: o poder libertador do perdão. Amém? O texto base para a nossa reflexão é o versículo 48 de Lucas, capítulo 7. Perdoados são os teus pecados. Foram estas palavras proferidas pela boca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um texto bastante conhecido. Eu acredito que você já deve ter ouvido algum pastor, algum irmão pregando acerca da pecadora que ungiu os pés de Jesus. É assim que ela é identificada na Bíblia. O título do episódio que narra a história dela é exatamente esse: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E no texto bíblico de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 até o versículo 50, nós temos o momento em que uma mulher vem a Jesus na casa de Simão, o fariseu. Ela vem chorando e se prostra aos pés de Cristo e lava os seus pés com as suas lágrimas. Olhando para o texto, sem dúvida,
essa mulher sentiu muita vergonha de estar ali. Não foi fácil para ela aquele momento. Aos olhos de Simão, o dono da casa, e de todos os presentes que estavam ali naquela ocasião, ela não passava de uma pecadora. E o próprio Simão, ele falou consigo mesmo, né? Essa mulher não deveria estar aqui. Ela não deveria tocar em Jesus. Jesus não deveria permitir que essa mulher lhe tocasse. Assim somos nós, na maioria das vezes. Nós temos muita facilidade de olhar para o exterior. Aquela mulher enfrentou muitos obstáculos para chegar ali, irmãos. Não foi fácil para ela vencer a vergonha, os traumas da vida, os apontamentos, e, de fato, ela era uma pecadora. Havia em seu coração lugar para muita vergonha, certamente uma mulher desprezada, uma mulher que se sentia marginalizada por aquela sociedade. E no texto lido, existem 3 personagens centrais: Jesus, o Filho de Deus, Simão, o fariseu, e a mulher pecadora. Simão tinha uma visão de mundo e realidade de vida na perspectiva a partir dele mesmo. Quando Simão observa aquela mulher, ele já tem a sua visão. Olha, essa mulher não é digna de nada. Ela não deveria estar aqui. E veja, irmãos, que Jesus havia sido convidado por Simão para jantar na sua casa. Simão convidou Jesus e, pelo que nós percebemos aqui no texto, a ceia que ele está oferecendo não é uma ceia de gratidão, não é uma ceia de reconhecimento. Observa-se claramente no texto que Simão não estava nem aí para Jesus. O modo como ele o recepcionou, as atitudes dele durante o jantar, pastor Alexandre. Eu fico imaginando um homem ter a oportunidade de receber Jesus pessoalmente na sua casa. Que grande oportunidade Simão teve na vida dele. O mestre foi na sua casa, porque ele havia convidado, e Jesus foi com sinceridade no coração, irmãos. Jesus foi com desejo, mas faltou da parte de Simão uma boa hospitalidade. Simão não recebeu Jesus conforme a tradição da época. Naquele momento ali, naquela cultura, a primeira coisa que se fazia quando um visitante chegava na casa, quando alguém chegava de viagem, a primeira coisa era pedir para que um servo oferecesse água para lavar os pés do visitante. Era comum, era normal, porque os viajantes passavam pelas regiões da Palestina e eram estradas empoeiradas. E com muita facilidade eles sujavam os pés. Então, era um costume, era uma prática da época.
E Simão, ele não se atentou para isso. Jesus chegou na sua casa e ele faltou com a boa hospitalidade. Ele não foi um bom hospedeiro. Faltou ainda na vida de Simão ser receptivo. Além de oferecer água para lavar os pés, o anfitrião da casa tinha o costume de receber o convidado com um beijo, um ósculo. Esse beijo poderia ser na testa ou no rosto. Esse beijo, ele representava boas-vindas. Era como se o anfitrião estivesse dizendo: seja muito bem-vindo na minha casa. Fique à vontade. Fique à vontade na minha casa. Você é muito bem-vindo aqui. É um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. É uma alegria, é uma satisfação. Dentro da nossa cultura, geralmente o que a gente faz quando alguém chega na nossa casa, ou quando nós nos encontramos com uma pessoa que há tempo a gente não vê? A primeira coisa é o quê? O cumprimento, o abraço, né? A gente abraça, aperta a mão dessa pessoa e diz: olha, seja muito bem-vindo. Jesus chegou na casa de Simão e ele não o beijou. Faltou receptividade. Faltou ainda para Simão, irmãos, uma terceira coisa, faltou respeito. Para finalizar, era um costume também da época que o anfitrião ungisse a cabeça do visitante com um azeite. E esse ato de ungir a cabeça do visitante representava respeito pela figura da pessoa que estava ali. Isso me arremete lá ao Antigo Testamento, né? Arão, quando o óleo desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, a gola das suas vestes. Simão já apresentava sinais explícitos de não reconhecer a glória e a honra que Jesus merecia. Ele não foi hospitaleiro conforme os costumes daquela época, ele não aplicou o respeito que Jesus deveria receber da parte dele. Ao contrário, ele demonstrou que Jesus tinha pouca importância. Você já parou para pensar nisso? Você convida alguém para ir à tua casa, e aí quando essa pessoa chega esperando que vai ser bem recebida, que vai ser bem tratada, ela percebe que, na verdade, a presença dela ali no seu lar não representa nada, não tem nenhum significado, não tem nenhuma importância, tanto faz como tanto fez. É dentro desse contexto, irmãos, que uma mulher pecadora entra no ambiente. E tudo aquilo que era para Simão fazer, tudo aquilo que competia ele fazer, agora essa mulher começa a praticar. O texto sagrado nos diz que ela entrou de repente e se prostrou por trás de Jesus, e ela começou a chorar. E com as suas lágrimas, ela lavou os pés de Jesus, irmãos. Então significa que essa mulher chorou muito.
As suas lágrimas foram tantas que serviram como água. Ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e no mesmo momento ela enxugou os pés de Cristo com os seus cabelos. Mas ela vai além disso, além de lavar os pés de Jesus, além de enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, ela derrama sobre os pés de Jesus um perfume precioso que ela havia trazido, e ela não somente beija o rosto, a face de Jesus, não, ela beija os seus pés. Ela beijou os pés de Jesus, irmãos. Enquanto Simão falhou em dar um beijo na testa, a mulher beijou os pés de Jesus. E aí quando Simão viu isso, a primeira coisa que ele começou a pensar consigo mesmo foi: esse homem não é profeta. Ele não tem nada de profeta. Porque se ele fosse de fato um profeta, ele saberia que a pessoa que está aos seus pés é uma pecadora. Percebe, irmãos, como ele não estava nem um pouco preocupado com Jesus? O fato dele ter convidado Jesus para jantar na sua casa, não necessariamente indica que ele estava preocupado em honrar a Jesus. Ao contrário, ele queria colocar Jesus à prova. Ele queria preparar um momento para fazer com que Jesus fosse envergonhado na frente de todas as pessoas. Tanto que quando a mulher fez aquilo que ele deveria fazer, o primeiro pensamento dele foi: este daí não é nada. Ele não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia que quem está aos seus pés é uma pecadora. Percebeu, irmãos, a diferença? Percebeu o contraste? Ele deveria ter recebido Jesus com alegria na sua casa e não fez. E agora uma mulher que é considerada pecadora, ela entra na casa de Simão, ela rompe com todas as barreiras, com todas as dificuldades, com todo tipo de discriminação, ela quebra paradigmas, ela se lança aos pés do seu Senhor, e ela se derrama. Ela se derramou aos pés de Jesus, irmãos. Ela reconhecia a sua necessidade. Ela reconhecia os seus pecados. Ela conseguia enxergar os seus erros. Ela tinha entendimento, ela tinha consciência dos seus pecados, ela tinha consciência da sua necessidade de perdão, ela tinha consciência de que precisava experimentar o amor de Deus. E é por isso que ela não hesita em ir ao encontro de Jesus, é por isso que ela não hesita em chorar aos seus pés, em derramar lágrimas. Sabe o que essa mulher está me ensinando aqui, irmãos, nessa noite? Quando ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, sabe o que ela está fazendo? Você sabe o que essa mulher está fazendo? Ela está recebendo Jesus na sua vida. Ela está recebendo Jesus em sua casa, em seu coração. O ato de lavar os pés era um ato de reconhecimento.
Era um ato de valorização. Simão não recebeu Jesus à altura, e agora essa mulher não somente recebe a Jesus na sua vida, mas ela recebe Cristo em seu coração. Você já recebeu Jesus em sua casa? Você já recebeu Jesus na sua casa? Você já deixou Jesus entrar no seu coração? Ela chora. E o choro dela aqui, irmãos, também me faz entender uma coisa: arrependimento. E não é pouco arrependimento, não, é muito arrependimento, porque essa mulher, o texto diz que ela se prostrou. Ela se lançou aos pés de Cristo e ela chorou tanto que as lágrimas dela foram suficientes para que ela lavasse os pés do Mestre. Isso aqui é sinal de arrependimento, de alguém que entende que precisa, que necessita se arrepender, que necessita confessar os seus pecados, porque sabe que Jesus pode perdoar, sabe que Jesus pode apagar pecados, sabe que Jesus pode libertar. E é só Jesus, irmãos, que é capaz de nos libertar, nos dando perdão, nos dando a garantia da salvação, nos dando a garantia da vida eterna. Por isso ela não perde tempo, ela chora aos pés de Jesus, ela molha os pés de Jesus com as suas lágrimas, mas ela vai além disso, ela adora Jesus quando ela beija os seus pés. Ela beija os seus pés, irmãos, e ela pega aquele perfume precioso e ela derrama, não sobre a cabeça, que era o que o Simão deveria ter feito. Ele deveria ter derramado o perfume, o unguento sobre a cabeça de Jesus, mas ele não fez, e agora essa mulher faz. Ela derrama o perfume precioso sobre os pés de Jesus, em sinal de adoração. Ela estava ali oferecendo uma adoração verdadeira para Cristo. Ela estava ali reconhecendo: eu sou totalmente dependente de ti, eu vejo que tu és importante. E diante dessas ações dela, irmão, sabe o que Jesus fez? Sabe qual foi a primeira atitude de Jesus? Sabe o que Jesus falou para essa mulher diante da sua ação? Os teus pecados estão perdoados. Mulher, os teus pecados foram apagados, você não deve mais nada. Você não deve mais nada. Apagou, foi cancelado os teus pecados, mulher. Fique tranquila, você não tem mais nada que te desabone. E quando Jesus falou essas palavras, os convidados que estavam à mesa começaram a murmurar entre si e a dizer: mas quem é este que pode perdoar pecados? Quem é este que pode perdoar pecados? E novamente, irmão, Jesus toma a palavra e ele diz àquela mulher: mulher, vai em paz, a tua fé te salvou, mulher. Levanta a tua cabeça, não fique paralisada pela vergonha, não fique paralisada pelo medo, você está liberta. O poder libertador do perdão, irmãos. O perdão de Jesus é capaz de libertar a pessoa de todo medo. O perdão de Jesus liberta a pessoa da vergonha, da dor, da decepção.
Jesus, ele ajudou essa mulher a combater todos os efeitos paralisantes da vergonha. Não pensem vocês que foi fácil para ela chegar até aquele lugar, ela teve que vencer muitos obstáculos, e agora ela está ouvindo da boca de Jesus estas palavras: a tua fé te salvou, mulher, vá em paz. Isso é uma promessa. Jesus está fazendo uma promessa para ela, irmãos: os teus pecados foram perdoados, a tua fé te salvou, você terá um futuro de paz. Não deixe que o teu passado te condene mais. Não deixe que o teu passado te condene mais, de maneira alguma. É o que Jesus disse para ela, irmãos. E é o que Ele diz para mim e para você nessa noite. Talvez você entrou aqui envergonhado com alguma situação. Talvez durante essa semana você foi confrontado. Alguém chegou ao ponto de dizer: você não é digno. Saiba de uma coisa: Jesus, Ele quer que você saia daqui dessa noite com a sua cabeça erguida. Saiba de uma coisa, meu irmão: se você entrou aqui por essas portas, e você não hesitar em se lançar aos pés de Jesus, e reconhecer quem Ele é na sua vida, e reconhecer o poder dEle, o senhorio dEle, saiba de uma coisa: Jesus é poderoso para perdoar, para te libertar de tudo aquilo que está te oprimindo, para te libertar de toda vergonha, de toda tristeza, para te libertar de toda mágoa. Jesus é capaz de te fazer sair daqui nessa noite com o teu coração cheio de paz, cheio de alegria, porque Ele é poderoso para fazer isso. Salmo 130, verso 4, o salmista diz assim: contigo, porém, Senhor, está o perdão. O perdão está com o Senhor, e o Senhor libera o perdão para aqueles que o temem. Se você teme ao Senhor, meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa: o perdão de Deus é liberado para você nesse momento. O profeta Isaías, no capítulo 55, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, converta-se, volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. E agora, irmãos, nós vamos ouvir o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo por meio de João, o evangelista, a primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que essa mulher fez aqui diante de Jesus foi confessar os seus pecados. Ela não hesitou em confessar os seus pecados. Só que naquela noite, Jesus, Ele contou uma história para Simão. E eu gostaria de te convidar a ficar de pé agora, nesse momento. Quando Simão, ele razoou em seu coração, dizendo que Jesus não era nem profeta, Jesus, conhecedor dos pensamentos, ele disse: Simão, eu tenho uma coisa a dizer-te. E aí ele respondeu para Jesus: dize-a, mestre. Percebe, irmãos? Ele havia acabado de declarar que Jesus não era nem profeta. Ele havia dito consigo mesmo: esse daí não é nem profeta.
E aí Jesus sondou o seu coração, sondou a sua mente e lhe fez olha, eu preciso te perguntar uma coisa. E aí ele já muda. Dize-a, mestre, o que tu queres me perguntar? Simão, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e outro lhe devia 50. Nenhum dos dois tinha condições de pagar. Nenhum dos dois tinha condição de pagar a dívida. E ele foi amorosamente e quitou a dívida de ambos. Ele perdoou os 2. E aí eu pergunto para você nesse momento, Simão, qual dos 2 você acha que mais o amou? E aí ele respondeu, irmãos, prontamente: ah, Senhor, eu acredito que aquele a quem mais devia, o que tinha a dívida mais alta, esse é o que mais amou o seu Senhor. E aí Jesus olhou para ele e disse: dissestes bem, você está certo. Está vendo essa mulher? Olha para essa mulher. Eu entrei na tua casa e tu não me destes água para lavar os meus pés. E esta, desde o momento que ela entrou aqui, ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Simão, você me convidou e eu entrei na tua casa. E você não me recebeu na porta com um ósculo. Tu não me destes um beijo. E essa mulher, desde que ela entrou aqui, Simão, ela não cessa de beijar os meus pés. Simão, eu entrei na tua casa e tu não ungistes a minha cabeça com óleo. E essa mulher, desde que ela entrou aqui, ela, além de ter derramado óleo sobre os meus pés, ela não para de beijar os meus pés. E aí eu pergunto para você, Simão, você está dizendo que ela tem muito pecado, e que você não tem tanto pecado como ela, só que ela me valorizou muito mais do que você. Ela me tratou com respeito, ela me tratou com seriedade, e eu digo a ela nesse momento: mulher, você pode ir em paz para a tua casa. Irmão, Jesus é o nosso modelo de aproximação dos pecadores. Jesus, ele foi compassivo, Jesus, ele foi misericordioso, Jesus, ele veio para curar os doentes, Jesus, ele veio para buscar os perdidos, Jesus, ele veio para libertar os cativos. Jesus veio para isso, irmãos, e ele tem poder para poder perdoar todo pecado. Se você for a Jesus nessa noite, se você se lançar aos pés dele com um coração sincero, tudo aquilo que te paralisa, Jesus remove ainda nessa noite. Tem alguma coisa que está te paralisando aí? Tem alguma coisa que está te envergonhando? Você entrou aqui nessa noite envergonhado por alguma coisa, por alguma situação? Jesus, ele quer que você saia daqui de cabeça erguida. Amém? Nós vamos orar. Se você quiser vir aqui à frente, e nós vamos orar por você, nós vamos apresentar a tua vida diante de Deus, mas venha com fé. Venha com fé, confiando na graça divina.
Venha com fé, confiando em Jesus. Jesus pode te libertar de todos os efeitos paralisantes da vergonha. Se você adentrou aqui nessa noite envergonhado, saiba de uma coisa: Jesus vai te libertar. Amém? Jesus vai te libertar. Não